nome da pregação de hoje é Todos Menos Eu, ou A Queda de Pedro. Eu quero tentar mostrar para vocês hoje que o que de fato levou Pedro a cair, a negar Jesus Cristo, e pode também nos levar ao mesmo caminho de Pedro, é a arrogância, como a Escritura declara que a soberba precede a ruína. Antes da queda, vem a soberba, diz a Escritura. Vamos ler então. Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. A ideia aqui era aquilo mesmo, de separar a palha para que ficasse apenas o trigo. Então eles peneiravam de maneira muito forte, peneiravam ali com aqueles recursos que eles tinham na época, e eles iriam separar a palha do trigo. É só uma linguagem para dizer, Satanás quer testar você, chacoalhar você, para ver se resta alguma coisa que presta aí. Verso 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. E quando te converteres, ou seja, Jesus já está dizendo, você vai cair nessa. Satanás pediu para testar você, e você vai ser reprovado, você vai cair. Mas depois disso, não desanime, continue. Jesus está dizendo, você vai cair. Verso 33. Pedro disse, não, o senhor está errado. Quem sabe sou eu. Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E, lá em Mateus, que narra a mesma história, Pedro chega a dizer o seguinte, ainda que o Senhor seja motivo de tropeço para todo mundo, não o será para mim. Não é um negócio fabuloso isso? Todo mundo pode te negar, menos eu sou espetacular. É o que Pedro disse. E ele continua, ainda que seja necessário morrer, de modo algum te negarei. E o texto de Mateus vai além e diz, sabe o quê? Todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, todos os outros também repetiram. Todos vocês aqui podem negar, menos eu. João, é verdade, concordo com Pedro. Só que Pedro está errado, porque na realidade eu sou o único fiel aqui. Todos aqui podem negar, menos eu. Diz o texto que Pedro negou 3 vezes, com juramento e palavras de maldição. A pergunta é, como isso acontece? Como isso se dá? Isso é possível acontecer conosco? Obviamente. Primeiro, então, a arrogância precede a ruína. Todos menos eu. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A arrogância foi algo que pegou vários e vários servos de Deus. Ezequias é descrito em 2 Reis como o rei que havia se convertido a Deus de modo único. Ninguém havia se convertido a Deus como Ezequias. É isso que o texto narra. Entretanto, esse homem, descrito desta maneira, segundo Crônicas 32, 25, declara que ele se ensoberbeceu. Este homem, que se convertera a Deus como nenhum outro, este homem foi pego pela soberba. Imagine você e eu. Com certeza não fomos descritos como aquele que se converteu de modo único. Deus abençoou Ezequias por conta do coração reto dele. E essa bênção o levou a ter por um momento um coração torto. Paulo declara que ele foi levado ao céu, ao terceiro céu. Foi assunto ao céu. E lá ele viu coisas que são inefáveis, não são possíveis de expressar, de descrever. Maravilhosas demais, maravilhosas demais. Paulo, depois disso, diz o texto bíblico, que ele afirma que Deus colocou um espinho na carne dele, que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para dar na cara dele, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. O coração humano se tornou tão podre, tão terrível, que ir ao céu pode te levar ao inferno. O coração maligno se corrompeu a tal maneira que uma bênção pode se tornar em uma maldição. Que receber grandes bênçãos das mãos de Deus podem nos levar a nos tornarmos arrogantes e dizer, eu sou uma bênção, veja o que eu tenho, veja o que a minha piedade, veja o que a minha humildade me trouxe. Não é complicado isso? Porque o cara é humilde. E aí, por conta disso, Deus diz,
Muito bom. Eu exalto os humildes. Por conta da sua humildade, eu vou te abençoar. E aí a gente recebe a bênção e sabe o que a gente faz? Tá vendo? Eu sou demais? Eu sou humilde demais? Olha, esse é o meu estado, esse é o seu estado. Esse é o nosso estado de corrupção. Pedro nunca imaginou que ele poderia fazer o que ele fez, negar Jesus. Assim como nós, inúmeras vezes, achamos que todos podem adulterar, menos nós. Todos podem ser amantes do dinheiro, menos nós. Todos podem fofocar, menos nós. Todos podem invejar, menos nós. Todos podem ouvir o canto da sereia, dos falsos profetas, dos coaches e das vozes do mundo, que são tão sedutoras. Todos podem ouvir e serem seduzidos, menos nós. Menos nós. É Pedro que está dizendo isso, gente. É Pedro. Como de fato a soberba é o que precede a queda.